Olá, como vão todos? Bom, estamos de volta aqui no canal cuja proposta é gravar vídeos curtos sobre temas bem específicos na área do direito, que é até a área da minha profissão, da história, da filosofia e qualquer outra área do conhecimento humano com foco nas ciências humanas. O objetivo é fazer vídeos curtos, sempre trazendo uma matéria bem fatiada, de modo a trazer sempre curiosidades. Hoje vou trazer um minuto de história. Vamos voltar lá na história dos Estados Unidos para abordar a escravidão. Desde o princípio, desde a Guerra da Secessão. Como todos sabem, a Guerra da Secessão teve início em 1861 e teve fim em 1866. E surgiu um conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos por causa da divergência quanto à abolição da escravidão ou não. O norte, por imposição do presidente Abraham Lincoln, desejava a abolição da escravidão, e o sul, que tinha uma economia baseada em latifúndios, que dependia exclusivamente da mão de obra escrava, que se sustentava com base na mão de obra escrava, era absolutamente contra a abolição. Daí surgiu o conflito, que perdurou até 1865, 1866. Bom, com o fim da Guerra da Secessão, com a vitória do Norte, foi implantada a 13ª emenda dos Estados Unidos, que tinha a seguinte redação: todo homem é livre e não pode ter sua liberdade restringida, a não ser quando em cumprimento de pena. A economia do sul dos Estados Unidos ficou em frangalhos no final da Guerra da Secessão, porque dependia exclusivamente da mão de obra escrava. E, aproveitando da redação da 13ª emenda, os estados sulistas criaram um sistema chamado de Convict Lease System, ou sistema de locação de condenados, que previa a locação de presos condenados para particulares, para a realização de obras, para trabalhar principalmente na agricultura, construção de estradas, em minerações, e o Estado arrecadava recursos com essa locação de prisioneiros. O Convict Lease System era um sistema extremamente cruel, porque os negros, após a abolição da escravidão, ficaram naturalmente sem emprego. Então a tipologia penal foi totalmente inovada para criar, por exemplo, crimes de vadiagem, de embriaguez, mas com penas elevadíssimas. Então, a vadiagem, o negro era preso se não tivesse demonstração de trabalho e preso, condenado sumariamente a vários anos de prisão. E assim como quaisquer outros insignificantes penais se tornaram motivo para prisão e apenas longas. E os estados locavam esses presos para o trabalho escravo. E eles eram substituídos. Então o tratamento era muito mais desumano do que durante a escravidão, porque durante a escravidão o proprietário do escravo tinha interesse em manter o escravo vivo. E no Convict Lease System, não. Se morresse, era substituído imediatamente. Então a exploração era muito mais cruel e feroz e desumana. E assim foi. O Convict Lease System perdurou até o princípio do século XX, né? E teve uma duração até bem longa. Esse sistema, por exemplo, vou dar um exemplo de um primeiro contrato da Geórgia, que alocou condenados ao custo anual de $2.500 para a construção da estrada que ligava o estado da Geórgia ao Alabama. O primeiro contrato da Geórgia foi esse. Naturalmente, os estados celebraram vários contratos. Em 1870,
foi editada uma legislação, a Jim Crow, que disciplinava a separação na vida civil dos negros e dos brancos. Segregação quanto a restaurantes, transportes, em quaisquer lugares havia uma previsão de segregação. Isso perdurou até o sucesso dos movimentos civis de emancipação civil dos negros em 1950, 1960. A legislação de Jim Crow foi de 1870 até 1950, 1960, com o sucesso do movimento civil para a emancipação dos negros. Então, prosseguindo, com a emancipação civil dos negros, o sucesso dos movimentos civis, os negros conseguiram começar a ver uma perspectiva de alcançar um pouco de igualdade, com muita luta, com muito trabalho, com muito esforço. Mas, na época do governo Reagan, foi lançada uma campanha antidrogas. Essa campanha antidrogas foi lançada numa época que o consumo de drogas nos Estados Unidos não era um problema de saúde pública. Estava até em decréscimo o consumo de drogas, caía o consumo de drogas. Então, e aquela campanha, Nancy Reagan, Just Say No, Just Say No, e o que acontecia? Essa campanha visou atingiu basicamente a população negra, porque eram apenados com penas bem mais drásticas. O negro, às vezes a mesma quantidade de droga, a mesma situação de um branco, a pena já tinha um caráter discriminatório, era bem mais grave. Só isso foi ganhando força com os anos, o que gerou um processo de encarceramento em massa. No governo Clinton, por exemplo, foi editada uma legislação que previa uma pena para posse de cocaína, que era a droga típica dos brancos, e outra pena para o crack, que era a droga consumida muito mais pelos negros. E as penas diferenciavam. A pena pela posse do crack, tráfico do crack, era 4 vezes superiores à pena pela posse da cocaína, ou tráfico da cocaína. 4 vezes ou mais até, o dobro, 4 vezes, quantia bem, em valores número de anos bem superiores. Na época do governo Clinton também foi criado um sistema, 3 ofensas você está fora, a pessoa condenada cometia 3 crimes e já automaticamente pegar a prisão perpétua, sem análise da gravidade, das circunstâncias do crime, já era perpétua. Então hoje tem muita gente nos Estados Unidos cumprindo pena de prisão perpétua por ter sido pega 3 vezes com posse de drogas. Então, ver a discrepância, 2 pesos, 2 medidas, assim, flagrantemente, né? E o processo de encarceramento em massa foi ganhando vulto a cada governo. Não houve um governo desde Reagan que tivesse alguma ação efetiva para desmobilizar esse processo. Porque existe toda uma indústria de fornecimento de equipamentos de segurança, armas, construção de penitenciárias, empresas especializadas em fornecer alimentos para as penitenciárias. Existe toda uma falange de indústrias se beneficiando com esse sistema de encarceramento cada vez mais volumoso. E essas indústrias muitas vezes ganham por vaga no sistema penitenciário, vaga ocupada. Então, há um interesse em aumento cada vez maior na construção de penitenciários, ocupação de vagas. Para você ter uma ideia, só um exemplo bem
pontual, a ligação telefônica de interior de um presídio para fora é normalmente 8 vezes mais cara do que uma ligação comum fora do estabelecimento penal. Isso nos Estados Unidos em geral. Tá? Então, esse processo de encarceramento gerou o quê? Que a gente chama até de a terceira onda da escravidão nos Estados Unidos. A primeira foi a escravidão em si mesmo. A segunda foi o Convict Lease System, ou sistema de locação de condenados. E a terceira, esse encarceramento em massa, que gerou o encarceramento. A população carcerária nos Estados Unidos hoje é mais de 50% dos negros, composta de negros. E os negros correspondem a cerca de 12, 13% da população americana. Os negros cometem mais crimes? Absolutamente não. O branco comete o mesmo número de crimes que o negro, mas o negro foi discriminado, foi penalizado muito mais duramente durante todo esse processo histórico do governo Reagan até agora. Tanto é que hoje os Estados Unidos têm 6 milhões, 7 milhões de encarcerados, mais 2 milhões aproximadamente de pessoas com restrições de liberdade, pessoas ligadas à justiça ainda, não propriamente encarceradas, mas com restrições à liberdade em virtude do cometimento de crimes. Há uma particularidade também, quanto, por exemplo, os negros encarcerados, quando saem, os condenados quando saem nos Estados Unidos, muitas vezes eles não podem votar para o resto da vida. Existe uma restrição ao voto para o resto da vida, na maioria das situações, o que corresponde a uma verdadeira morte civil. Então, essas pessoas que teriam interesse em eleger um deputado, um senador, que levantasse a bandeira de humanização no tratamento dos direitos civis, dos negros, de igualdade, não é possível, porque existe uma verdadeira morte civil após o cumprimento da pena. Então, essa é a situação. Nesse canal, nós vamos voltar a gravar outros vídeos assim, sobre temas bem pontuais, vídeos curtos. Pretendo gravar um sobre os principais aspectos da nova Lei Geral de Proteção de Dados aí na área do direito, um histórico um comparativo entre a escravidão nos Estados Unidos e no Brasil, quais são os aspectos mais, o que há de igual e o que diferiu em algum ponto. E então espero que tenham gostado, que gostem e que continuem gostando. Muito obrigado e até a próxima.